Olá, hoje é quarta-feira e aqui no programa M é dia de educação com Elizabeth Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre o dilema das crianças que não sabem a quem obedecer quando os pais são separados. Como os pais devem lidar? Acompanhe as dicas. Veja também as mulheres dominando profissões masculinas. Hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma tatuadora. Não sai daí, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso, nosso programa M já está no ar. Como você já sabe, toda quarta-feira a gente discute temas que abordam a educação dos seus filhos e o bem-estar emocional da sua família. Hoje, por exemplo, a gente vai falar do dilema das crianças educadas com pais separados. O pai diz sim, a mãe diz não, a quem obedecer? Como evitar a alienação parental? Bem, a educadora Elizabeth Rodrigues já está aqui com a gente e é ela que vai dar essas dicas, né? Seja bem-vinda, Elizabeth. Boa tarde a você que está aqui conosco toda quarta-feira. A gente precisa refletir sobre algumas coisinhas. Existe um psicólogo francês, o Henri Vallon, que ele diz que as pessoas gostam muito de separar emoção e razão. Dizer, não, isso é o campo da emoção, isso é o campo da razão. Só que não é bem assim. Embora a emoção seja uma coisa muito primitiva, por exemplo, uma criança quando chora, ela pode estar expressando uma emoção de que ela está com fome, desconfortável. Então, a emoção realmente é uma série de representações subjetivas que tem componentes orgânicos, biológicos. A afetividade é uma coisa que é muito mais complexa, que além do biológico, envolve o sentimento, que é o psicológico. Então, emoção e afetividade andam muito junto com conhecimento e comportamento. E como o ser humano é holístico, é um todo, como é que a gente consegue separar as coisas? Então, a forma como você age, o que você diz e como você diz, vai influenciar o comportamento de uma criança. E muito, né? Principalmente numa situação dessas. Numa situação dessa. Então, se eu pego e te mostro isto aqui, e tu me perguntas... O que é isso? É uma chave. Para que serve? Para abrir o coração. Olha aí. Agora, de outra maneira. O que é isso? Não tá vendo que isso aqui é uma chave? Ai, que absurdo. Para que Quer serve? dizer, para abrir o coração, não tá vendo isso aqui? Então, às vezes as pessoas falam com as crianças, mas a forma com que falam é mais importante do que o conteúdo do que está sendo dito. E isso tudo, dentro de uma criança de 0 a 2 a 6, vai complicando muito. Uma criança de 0 a 2 anos, a gente pede pelo menos que os pais não briguem depois de separados, enquanto estiver amamentando, sendo amamentada. Porque isso pode causar febre, pode causar reações. A criança está com uma febre que não se sabe por quê, porque o pai e a mãe estavam discutindo enquanto ela amamentava. O divórcio, no caso a separação, ele é sempre um momento muito dramático, muito traumático para toda a família, né? Não só para o casal e, lógico, para a criança acaba refletindo muito mais. Agora, o que a gente percebe é que a autoridade, ela fica um pouco confusa na cabeça das crianças, né? Essa história de fica um tempo na casa do pai, fica um tempo na casa da mãe, aí a mãe chega e diz assim, tu pode isso, tu não pode aquilo, e o pai vai lá e diz tudo. Exato. Como é que é a maneira certa de lidar com isso? O ideal é que as pessoas leiam um pouquinho de Foucault, por exemplo. Foucault disse o seguinte, a família, através da história, foi uma teia de relações para unir ascendentes, unir famílias politicamente, economicamente, ou mesmo para preservar a espécie. Mas hoje, a família de hoje, muito mais do que unir um homem e uma mulher, na hora em que este casal se propõe a uma prole, o primeiro motivo passa a ser secundário. E a principal função dessa família vai ser servir de matriz para a criação e a formação de um indivíduo, de um ser humano equilibrado e harmônico.
Então, o problema sempre é esse, porque a mulher magoada usa a criança como arma contra o pai. E se a mulher tem a guarda, o pai se sente fraco. Ele perde a autoridade na medida em que a criança pede o chocolate. Ele sabe que ela não pode comer o chocolate, mas ele não tem força, porque esse é o único momento que ele vai desfrutar da companhia da criança. E nesse momento ele vai dizer o não, ele não tem coragem. Então lá vai o chocolate, o brinquedo novo a cada saída no fim de semana com o pai. E isto deixa a criança insegura. Afinal, as regras do meu pai são mais agradáveis. As regras da minha mãe são péssimas. A minha mãe é chata. A minha mãe é chata. É. E na hora em que ela chega na saída com o pai, que o pai diz, não, a sua mãe me disse que você não pode tomar banho de piscina porque você está resfriada. Quero ir para a casa da minha mãe. Ah, então pode. Ou então chega em casa, né? Você não pode comer o doce porque você está com um problema intestinal. Eu quero ir para a casa do meu pai porque o fim de semana é bom. Quer dizer, o que aconteceu aqui? Um casal que já lida de forma insegura com a sua separação, ou pai ou mãe quer ter um ganho secundário com a criança, atraindo com mimos, o que deveria ser um processo de formação de autoridade, de disciplina e do afeto verdadeiro, que não tem nada a ver com mimo, presente, material ou essa chantagem emocional. Então, o que a gente recomenda, bom, conselho às vezes não se deve dar, mas o que os pesquisadores recomendam? Que o casal, ciente da função que Foucault salvaguardou como mais importante, veja que agora eles não são mais prioridade. Prioridade são os filhos. Só que eles estão com o coração cheio de dúvidas, de mágoas, de inconsistências. Então eles têm que resolver com o analista, com o planejamento, os dois, resolver as suas questões. Ou pelo menos conversar, combinar, pessoais, né? Combinar, olha, o fulaninho está dizendo isso, o que é que tu acha? Né? Para não saber, porque vai chegar um momento que o pai quer levar até para a escola, eles não combinam. O pai quer levar a criança para a escola A mãe quer levar para a escola B. O pai, mas eu só pago se for para a escola que eu decidi. E o menino chega e diz para sua coleguinha, eu estou me sentindo uma mala. Meu pai quer me levar para um lado, a minha mãe quer me levar para o outro. Eu acho que eu sou uma mala de viagem. A gente tem duas situações bem complicadas aí, né? Que a gente tem aquele pai que não quer desautorizar de jeito nenhum a mãe, ou vice-versa, mas aí também acaba concordando com coisas erradas, só para não desautorizar. E tem aquele que já faz questão de desautorizar tudo, né? Aquele ou aquela que chega e diz assim, o teu pai ou a tua mãe não presta, ou eles fazem errado, ou dá qualquer desculpa para a criança e já coloca a criança numa situação de decidir. Né? Isso é uma coisa que eu queria que você explicasse pra gente, mas a gente vai só fazer um intervalo comercial rapidinho e na volta você fala sobre isso. Estamos de volta, quem está aqui com a gente hoje é a educadora Elizabeth Rodrigues e a gente está conversando sobre o dilema daquelas crianças que são educadas com pais separados. O pai diz sim, a mãe diz não. A quem obedecer? Eita dilema, né, Elizabeth? Eu estava falando antes da gente ir para o intervalo que tem aquela história do pai ou mãe que concorda demais, né, que vai lá e para não desautorizar o outro, ele vai e concorda nem que seja errado. E o que discorda de tudo, né? Que faz questão de dizer que o outro não sabe de nada, o que não presta e que não é para a criança ouvir. Exatamente. Eu gostaria de lembrar às pessoas que estão assistindo que desde 2010 já existe uma lei contra a alienação parental. Então, se a guarda está com a mãe, que é 80% das vezes, às vezes com o pai, ou compartilhada ou alternada, e algum dos pais usa alguma forma de esconder os resultados médicos das crianças, quer até na escola proibir que se deem notícias para o pai, no caso, ou para a mãe, e usa de meios escusos para evitar que ele tenha contato com o outro, a Lei 12.318 de 2010 determina uma série de sanções a essa família ou a essa mãe ou esse pai que
de qualquer maneira, provocam um óbice para que o outro genitor tenha contato com o filho. Porque não existe nada mais cruel do que deixar de ter acesso ao pai. A criança já tem problemas muito grandes, mesmo quando os ex-casados se entendem. E esses problemas estão em todas as pesquisas. Primeiro, comportamentais, que vão de agressividade em todos os sentidos a retraimento em todos os sentidos, que chega até a depressão. Depois, problemas de aprendizagem, que vão da dificuldade do raciocínio matemático, da dificuldade de leitura, do baixo rendimento escolar, quer dizer, da dificuldade de se relacionar com os próprios colegas, com os professores e com as pessoas na sua própria rua ou casa. Então, são tantas as questões que as crianças ou mesmo adolescentes vivem quando o casal ou ex-casal está de acordo. Calcule quando ainda um tenta se afastar, afastar o outro. A criança, principalmente, na faixa dos 2 a 7 anos, ela tende a se identificar mais com um, as meninas mais com o pai e os meninos mais com a mãe. Quando há a separação, que o pai sai de casa e a menina fica com a mãe, ou o menino fica com a mãe, ele tende a se culpar. Porque ele teve um desejo íntimo de ficar muito mais com a mãe do que com o pai, porque há uma identificação natural do menino com a mãe. A culpa é minha. Eu que desejei que meu pai saísse e ele saiu. Então, esse tipo de fantasias povoam. Outra fantasia, por exemplo, o pai sai de casa, a mãe leva a menina na escola, a menina, será que minha mãe vem me buscar? Porque se meu pai já saiu e não voltou mais, será que a minha mãe, quando saiu hoje da escola, ela volta para me buscar ou ela me abandona será como meu pai vai me me deixar aqui? Então, o que a gente roga às pessoas que assistem ao programa, e aí eu incluo avó, tia, é que participem do seio familiar para dar uma harmonia, um equilíbrio a essa criança que tem tantas dúvidas na cabeça para que ela não se sinta abandonada. Aí chega uma tia, a irmã da ex-mulher, e diz, aquele seu pai, aquilo eu sabia que não valia nada, sabia que ia dar em separação. Nossa, isso é muito comum, é né? realidade. E o nome disso é alienação parental. Na hora em que uma avó, que uma tia chega para uma criança de 8 anos, de 6 anos e diz, seu pai, eu sabia que aquele não queria nada com a vida. Seu pai não presta. Seu pai não presta. Nossa, ou é péssimo que essa. a nova namorada do pai, quando a criança vai visitar, diz, ora veja, você está com uma roupa que não está nem combinando, como é que sua mãe deixa você sair deste jeito? Ou a menina canta uma musiquinha dessas novas de forró, do Camaro Amarelo, ou alguma coisa que tem, aí chega a nova madrasta. Como é que sua mãe deixa você cantar uma música desta categoria, uma menina de 6 anos? Quer dizer, se esta batalha de egos for o foco central, pobres destas crianças. Se, ao invés disso, estes adultos se convencerem que são adultos e pararem de levar seus egos à fervura e buscar o bem destas crianças, é possível que elas, tendo todos esses problemas, a criança vai voltar a fazer xixi na cama, mesmo se já não fez. A criança vai dormir e ter mais pesadelos do que tinha. A criança precisa de forma lúdica. A mãe tem que dar para ela brincar de boneca, brincar de situações de supermercado, de ida, de uma série de coisas, para ver se ela consegue representar simbolicamente isso e dar conta do tormento que já é não ver o pai e a mãe juntos. Imagina com toda essa novela familiar por trás. E tem uma coisa também que eu não sei se, eu queria até que você orientasse a gente, que seria importante incentivar a criança a, vamos dizer assim, expressar o que ela está sentindo nesse momento, seja a raiva dos pais, seja a tristeza, o que quer que seja, porque ela fica guardando aquilo ali, ela fica vendo essa novela toda aí, né, e ela simplesmente não tem para quem dizer, ela não diz nada, fica só absorvendo. Paula, esse é o caminho. O pai e a mãe têm que dizer, minha filha, meu filho, eu sei como você está se sentindo. Eu também tenho uma tristeza grande por ter saído de casa.
Eu vou ajudar você a superar isto. Aí vai, brinca com ele, e eles brincam de carro, de boneca, eles conseguem, através de relações, você consegue que a criança fale a sua dor na hora em que ela está brincando de boneca, porque ela se põe no lugar e ela diz toda a dor simbolicamente. Porque é assim que ela expressa o que ela está sentindo. Porque ela está com raiva, mas ela não quer dizer que está com raiva do pai. Ela está com vergonha do sentimento, ela está com vergonha, né? Ela está se sentindo culpada. Ela acha que separou por causa dela. Separou aquilo que a gente falou por causa... Então, os problemas já são tamanhos que ainda ter que conviver sendo joguete de nova namorada, joguete de avô, de tio, de pai... aquela mãe, aqueles pais, a mãe e os pais também que usam, normalmente as mães usam muito isso, aquela armazinha, né? Usa a filha para ser a investigadora, né? Para ficar, se você não me contar tudo que aconteceu na casa do seu pai nesse final de semana, você apanha, entendeu? Aquela coisa toda de fica com aquelas chantagenzinhas, isso também é péssimo. Eu creio que eu pediria a esses pais e mães que fizessem com as crianças nesse momento de separação o que elas gostariam que fosse feito consigo, ou seja, de forma ética. Na verdade, e se o pai ou a mãe se ausentarem definitivamente, viajarem para outro lugar, sempre tem um avô, um tio com uma figura paterna. A criança precisa da figura paterna ou da figura materna, uma tia ou uma avó. Mas se este pai, esta mãe ou esta mãe, cada um, está presente e deseja participar da vida do seu filho, da sua filha, não há como, e hoje em dia, inclusive pela lei 12.318, não há como impedir isto. Inclusive, as escolas são obrigadas, por lei, a informar ambos, pai e mãe, independentemente de casados ou não, sobre o rendimento, o comportamento, os distúrbios afetivos, o sucesso e a vida dessa criança. Educativa da criança. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, a gente volta já. Eu continuo com a Elizabeth, porque a gente vai comentar uma pergunta muito legal que chegou aqui no Facebook. Não sai daí, não. Estamos de volta. Quem está com a gente hoje aqui é a educadora Elizabeth Rodrigues. A gente está conversando aqui sobre o dilema das crianças aí com pais separados, quando o pai diz sim, a mãe diz não, a criança não sabe para quem ela obedece, enfim, são várias situações. A gente tem uma pergunta aqui que chegou aqui no Facebook, Elizabeth, é a Lidiane Costa. Ela pergunta o seguinte: a ex-namorada do meu ex-marido se aproximou muito da minha filha durante o relacionamento deles. Minha filha gosta muito dela, mas descobri por acaso algumas trocas de e-mails onde a ex-namorada estava usando a minha filha como fonte de informação para saber o que o pai anda fazendo. Não acho que seja uma amizade desinteressada e saudável. Conversei com a moça e pedi que parasse, informei ao pai também, mas só o que consegui foi causar uma briga gigante. Devo proibir esse contato? É muito interessante como as configurações familiares são assim múltiplas, não é? E a ex-namorada do ex... Isso hoje é uma realidade. Eu sugiro à Lidiane que monitore o relacionamento em rede da filha, porque pode ser que até depois da confusão a outra ex de forma não incisiva, se relacione com ela, porque isso é muito natural. Tanto a ex-mulher pedir para os filhos para saberem o que se passa na casa do pai com a outra namorada, como uma pessoa interessada no pai usar a menina como um veículo de informações. O que ela fez foi correto, se foi feito de forma ética, que eu creio que sim, é dizer, olha, achei estranho o procedimento da sua ex, e dizer para a própria, estranho o seu procedimento com uma menina de quantos anos? Aí depende da idade. Se ela já tiver a partir de 12 anos, eu creio que Lidiane já pode conversar com ela, se houver um novo contato desta ex, no sentido de que, como conversa quando existe uma novela, um filme, que fala, olha, aquele cara da novela tal está usando a filha como canal. Agora ele vai dizer para a filha fugir da mãe para viajar com ele, para deixar a mãe desesperada. Então, como você conversa com o seu filho e a sua filha, do que leem nos livros, do que observam nos filmes, etc., ela monitorando os contatos que esta ex vai ter com a filha, ela pode ver se
considera abusivo e dizer, você achou do que ela disse? O que você achou do que ela perguntou? Então, eu penso que a forma que eu diria de Sócrates sempre conversava com seus discípulos fazendo perguntas. É muito bom a gente conversar com o jovem fazendo perguntas e também com a criança, dependendo a partir de 8 anos de idade, porque ela responde, ela responde, você pontua e ela se posiciona e vai sendo construído um entendimento sobre o relacionamento da sua filha com a ex do pai. É preferível que você construa com ela a ideia de que o relacionamento tem que ser desta e desta forma, do que você diga, de hoje em diante você não pode mais falar na rede com a ex do seu pai. Se for adolescente, aí é que vai ficar atrativa a ligação. Amizade. Mas vai ficar a melhor amiga. A melhor amiga, mais na mesma hora. Tem que ter mais cuidado. Agora ela pode proibir no caso de continuar. Se for revelado abusivo, pai e mãe, o que for abusivo para seu filho, proíba sem nenhum temor. Nós somos os guardiões dos nossos filhos. A Eliana Félix aqui também pergunta o seguinte, e quando os pais manipulam a criança para estragar o final de semana do outro na esperança de atrapalhar novos relacionamentos? Pois é, gente, isso quer dizer, parecem duas crianças, será que essas pessoas realmente eram casadas? Elas tinham maioridade civil, 21, né? Para casar, para manipular filho, mas a gente sabe que acontece. Existe. Então, o que deve ser feito? Na separação, deve ser feita consignada a hora, a data, o dia em que cada um vai ver. Então, sábado e domingo é do pai, fim de semana da mãe, a semana da mãe, e se a criança tem uma festa de escola, negociar com o pai. Não é isso? Então, eu creio que isto deve ser pontuado também. A pessoa chega na hora em que eu estou saindo para a minha cerimônia de formatura ou para alguma coisa com o meu novo namorado e o pai entrega a criança filho. Toma que é sabendo que vai estragar o meu. Então, eu recebo, fico feliz da vida, depois eu chamo ele para lá, vem cá, meu senhor, o que o senhor fez está fora de qualquer padrão educacional e fora dos conformes. A próxima eu vou registrar para o juiz. Olha aí. Boa dica. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Nosso tempo acabou. Elizabeth, muito obrigada. Eu que agradeço. Toda quarta aqui com você. Exatamente. Até quarta-feira que vem com a Elizabeth. E amanhã eu tô de volta. Conto com a sua companhia. Beijo.